É muito bom estar aqui nessa noite refletindo sobre esse tema já bastante conhecido, mas sempre importante de ser observado, mas com uma profundidade ainda maior. Esse é o nosso objetivo ao estarmos pesquisando o assunto, buscando aprofundá-lo ainda mais, principalmente compreendendo um pouco mais desse magnetismo, o que nos começou o trabalho, o início do nosso trabalho no Lampejo com essa obra, Magnetismo Curador, é uma obra de Lamartine Palhano Júnior e Dalva Silva Souza, e que hoje está com o nome Passe, Magnetismo Curador. Esse aqui é uma edição antiga da festa, e agora é publicado pela La Charte Editora. E ao estudar a obra Magnetismo Curador, no início dos nossos estudos do Lampejo, nós começamos a observar um estudo muito claro e muito sério, como sempre dos dois autores, do magnetismo e da importância do magnetismo dentro mesmo da história inicial das reflexões de Hippolyte Léon Denisard Rivail que chegaram ao Espiritismo. O Sr. Fortier era um magnetizador e foi ele que, conhecendo Hippolyte, o estimulou a conhecer o fenômeno das mesas girantes. E Hippolyte foi para ver o fenômeno como magnetizador. Ele estudava o magnetismo, conhecia através de Poté, já estudava há muitos anos o magnetismo e foi em busca de compreender o fenômeno das mesas girantes, lá entendendo que a força magnética tinha uma condução de um pensamento externo, e que não poderia ser apenas uma força magnética a mover aquelas mesas, o que começa a fazê-lo estudar essa nova gama de fenômenos que gerou futuramente a codificação. Mas, por essas e outras formas, nós vamos introduzir, falando um pouco, já que o tema desta noite é terapia fluídica, está no dicionário de filosofia do Palhano sobre o fluido cósmico universal. É a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Como princípio elementar, assume dois estados distintos, o de eterização, o de materialização. Nós começamos com o fluido cósmico, porque essa terapia fluídica é uma terapia que usa um fluido. E que fluido é esse? Então ele dá uma noção inicial do fluido, e nós temos que lembrar que a doutrina trouxe também à tona o corpo fluídico, que na verdade é a parte do nosso corpo físico que tem também sobre si essa ligação entre o espírito e o corpo. Ele nominou para nossa compreensão a denominação perispírito, e o perispírito teria frações que se aproximariam ao corpo físico e ao corpo espiritual, e também nos cita da importância da compreensão do corpo vital, da parte mais próxima ao corpo, como se fosse nessa figura ao lado, essas camadas sucessivas que acabam existindo entre todos nós, e nós temos aqui os centros de força neste corpo, que na verdade ele tem toda uma condição fluídica que o envolve, além da parte física. Lembrando que o perispírito permanece no corpo espiritual, acompanha o espírito mesmo após o desencarne, mas tem uma parte deste corpo, que é o corpo vital, o duplo etérico,
que é, na verdade, presente quando nós estamos encarnados. E que tem toda uma gama de fluidos em torno de si. Nós não vamos nos ater, desenvolver mais aprofundadamente ainda neste momento no tema, porque nós procuramos, como o Rafael dizer nesse primeiro momento, estudarmos mais profundamente o magnetismo. E trouxemos principalmente para nos ensinar sobre ele, principalmente Allan Kardec, que já são escritos do Hippolyte Léon Denis Rivail, quando ele codificou a doutrina. E, na verdade, Allan Kardec já diz lá na Gênesis, no capítulo 15, ele fala sobre essa ação desse fluido universal. Todos os grifos serão nossos, e, na verdade, também a temática é uma maneira de introduzir o assunto. Mas a fala, em geral, é uma citação da obra de Kardec. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Então é interessante, este fluido está também no perispírito, e aí ele não diz só no corpo carnal, mas também no perispírito, e o perispírito permanece com o espírito mesmo após a sua desencarnação. Então existe fluido universal também no plano espiritual, ok? Mas existe no plano físico, no corpo. Pela identidade da sua natureza, este fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então o perispírito tem uma função importante de condensação deste fluido e podendo ser usado para reparar o corpo. Também na mesma citação, o princípio é sempre o mesmo: o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Isso é uma das citações de fluido na obra Gênesis, mas ele fala também um pouco mais, nessa mesma item, no capítulo 14, o espírito encarnado ou desencarnado, no caso da cura, é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então estamos vendo aqui na Gênesis que pode vir tanto do espírito encarnado quanto do desencarnado. Ele pode ser propulsor e infiltrar num corpo deteriorado uma parte do seu envoltório fluídico. Então ele não está descartando nenhum dos dois. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais? Substâncias medicamentosas alteradas. Interessante, a maioria de nós já conhecia um pouco desse assunto, mas mostra como é importante este fluido e como precisamos compreender melhor isso. Aqui nós já temos na mesma Gênesis, ele continua falando. Depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Ele volta a dizer que o espírito ou o homem pode, na sua intenção ou vontade, estimular a liberação deste fluido. Continuando Kardec. No Livro dos Médiuns, no capítulo 8, ele fala da faculdade de cura. Tanto quanto o espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador. Então ele já começa a falar da figura do magnetizador aqui no Livro dos Médiuns.
por poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade, podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Então ele fala que o magnetizador aqui é o espírito encarnado, pode atuar sobre a matéria elementar, mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato, então ele não foi contra o contato, e pela imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Isso é livro dos médicos. Continuando. Também, voltando à Gênese, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Olha que interessante isso. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Então tem casos que a pessoa vai precisar de um acompanhamento fluídico terapêutico. Ele mesmo vai dizer que essas formas rápidas de cura instantânea, nós vamos refletir mais durante essa noite, geralmente pouco comum, porque poucos têm a capacidade de impor a mão e gerar uma cura instantânea. A maioria dos magnetizadores, como eles chamam, reclama esse tratamento prolongado. Mas ele diz, tem pessoas dotadas do poder de fazer curas instantâneas em alguns doentes. Outra coisa que nós vamos ver ao longo da noite, que ele diz, nem todos são curados pelo magnetizador e nem todos os processos. Kardec vai deixar isso muito claro, porque isso vem do magnetismo. Quando nós vamos estudar melhor Kardec essa noite, ele não fere os magnetistas, os grandes estudiosos do magnetismo. Muito pelo contrário, ele vem compreender o magnetismo com o conhecimento espírita. Ele vem fazer-nos entender melhor a força magnética a partir da compreensão que existe um espírito e que a partir daí compreendemos melhor como se opera a cura. E ele volta a dizer aqui que você pode inclusive curar só pela vontade. Se quer, você precisa tocar. Determinadas pessoas podem verdadeiramente curar pela vontade. Nós temos um caso interessante, já nos estudos dos magnetizadores, que acontecia com o Poissegur. Poissegur foi um dos primeiros que deu continuidade ao trabalho de Mesmer. Ele começou a estudar o magnetismo, como ele era um marquês de família vinculada à área militar da França, ninguém acabou perseguindo e ele usava do magnetismo. A gente está trazendo apenas como um comentário porque ele conseguiu magnetizar uma árvore e todos que tocavam a árvore, está até no livro do Baliano a imagem, todos que tocavam a árvore se curavam. A capacidade de magnetização dele era tamanha que a pessoa só tocar os galhos da árvore sentia um alívio e tinham melhorado a sua condição fluídica. Isso, o próprio Kardec está nos citando aqui, que pode isso acontecer. Agora nós vamos começar, e a Revista Espírita tem muito de magnetismo, a tal ponto que nos seus últimos volumes, nos últimos anos, Kardec passou a colocar quase que um item sempre sobre o magnetismo na Revista Espírita. Quase que todas elas vão ter conteúdo sobre o assunto, e nós vamos trazer alguns. Era muita coisa, nós tínhamos muito material de Kardec sobre o magnetismo, escolhemos alguns para refletirmos nesse nosso primeiro encontro, para compreendermos em Kardec como era presente o estudo e a compreensão do magnetismo.
Quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua e um fluido de qualidade especial. Quando se trata de expulsão de um mau fluido, ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Lembra que ele falou dos dois tipos? Que tem uma rápida, prolongada e uma instantânea? Ele agora já começa a explicar que existe uma forma de entender. Então vamos lá entender. Quando tem órgãos, o que são órgãos alterados? Que órgãos Kardec está querendo dizer aqui? Órgãos do corpo, órgãos físicos, ok? Então ele já está dando indicativo que se a pessoa já está com algum tipo de lesão física, que já tem um comprometimento psicossomático, pode ser, a origem pode ser psíquica, mas que já foi para onde? Para o soma, para o corpo, para os órgãos. A ação, a cura é lenta e requer uma ação contínua, e o fluido tem que ter uma qualidade especial. Já para expulsar um mau fluido, ela pode ser rápida e instantânea. E expulsar o mau fluido? O que é isso? Vamos? Tem mau fluido? Ah, tem, né? Vocês estão tão quietos. O que é o mau fluido? Paulinho, o que é o mau fluido lá na psicoscopia, na varredura? A gente vê isso algumas vezes. Uma influenciação espiritual ou da própria pessoa, né? Que ela faz o quê? O que a gente vê lá? Ela faz? Como é que a gente percebe? A gente percebe que a pessoa que está ansiosa, que está deprimida, ela vai criando um lado de energia em torno de si. Negativa, não é isso? Negativo. Alguns médios veem como o quê? Um casulo, uma carapaça, alguma coisa que acaba enevoando a percepção. É isso? Perfeito? E é um pouco desse mau fluido. E algumas vezes você pode, apenas por uma imposição, apenas por uma ação, aliviar, e a gente percebe isso lá. No Bezerra é muito comum. Tem muita gente que sai e diz o seguinte: olha, foi incrível o que eu senti quando eu saí, quando eu estive lá na reunião. Foi uma sensação como se tivesse saído uma coisa pesada de mim. Eu me saí de lá de dentro muito mais leve. Nós temos outros aqui do Bezerra, não é isso? O que acontece? Eliana está aí, entendeu? Essa liberação desse mau fluido é perceptível. Mas aqui ele está dizendo que tem uma diferença quando você tem uma lesão física e necessário, então, uma ação lenta. Não considerando, senão, os dois pontos extremos, ele mesmo complementa. Mas entre esses dois, as matizes infinitos, isto é, uma multidão de casos em que as duas causas coexistem, em diferentes graus, e com mais ou menos preponderância de cada uma, em que, por consequência, é necessário ao mesmo tempo expulsar e reparar. Olha que interessante. De novo, o pessoal aí da varredura, acontece ou não? Os dois associados. E são ou não em matizes diferentes? Eu estou citando a varredura porque é uma reunião em que nós percebemos o quadro que a pessoa se encontra. Por percepção, não sei se todos aqui sabem que a varredura medianímica é uma reunião que acontece na nossa casa, ou psicoscopia na segunda-feira no atendimento fraterno, em que um grupo de médios percebe o que está acontecendo com o paciente na esfera psicoespiritual. E isso é relatado em folhas, na própria ficha de atendimento, para que a casa tenha noção do quadro em que se encontra o paciente. Nós estamos aproveitando já o conteúdo deste estudo, dessa percepção, para compreender o que Kardec está dizendo. E nós vemos esses diferentes matizes acontecer e que algumas vezes é necessário exatamente isso. Alguns casos são encaminhados da segunda-feira para o grupo do Hans
ou da quarta, ou da quinta, para que lá possa haver a cura mais lenta de ação contínua, não é verdade? Então, estamos seguindo exatamente o que Kardec está nos orientando aqui. Continua na mesma Revista Espírita de março de 68. Conforme aquela das duas que predomina, a cura é mais ou menos lenta. Se for a do mal fluido, após a expulsão é preciso a reparação. Se for a desordem orgânica, após a reparação é necessária a expulsão. Então ele próprio diz que cada caso vai ter que ser estudado dentro daquilo que é mais preponderante no caso. E que nós vamos ter que saber como atuar no caso. Ele complementa as curas instantâneas que ocorrem nos casos em que a predominância fluídica é, por assim dizer, exclusiva, jamais poderão tornar-se um meio curativo universal. Olha o que ele quis dizer. Então, cura instantânea é muito difícil acontecer. Ele usa o termo jamais. Conseguintemente, elas não são chamadas a suplantar nem a medicina, nem a homeopatia. Eu achei que foi interessante quando é Kardec falando de homeopatia, e nem o magnetismo ordinário. A cura instantânea, radical e definitiva pode ser considerada como um caso excepcional, considerando-se que é raro. Ou seja, não é o objetivo nem desta cura que não exista mais magnetismo, nem homeopatia, nem a medicina tradicional. Dando continuidade ao que o nosso professor Hipólito nos ensina, também na mesma Revista Espírita, desse fluido que nós temos que aprender a lidar com nós e naquele que nos procura, o fluido curador, verdadeiro agente terapêutico, cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos. Paulinho já nos adiantou Kardec aqui. Ele falou o seguinte: algumas vezes a ansiedade, a maneira de lidar com os sentimentos, com as emoções, acabam gerando o acúmulo do fluido negativo. Não foi o que você disse? Kardec está concordando com você. Ok? E que ele está dizendo que é isso mesmo que você percebeu. Há fluidos, olha que interessante aqui, há fluidos que superexcitam e outros que acalmam, fluidos duros e outros suaves. E Clóvis foi muito cauteloso, quem está dizendo isso não é Clóvis, é Kardec. Então existem diferenças de fluidos. Então eu posso, num passe, superexcitar um paciente? Posso, e nós tivemos casos aqui. Eu posso, num passe, acalmar? Também, certamente. Por isso que nós devemos estudar o assunto. Quem está dizendo que a gente deve? Kardec. Porque ele diz que existe diferença entre os fluidos e precisamos aprender a lidar com eles. Segundo suas qualidades, o mesmo fluido, como o mesmo remédio, pode ser salutar em certos casos, ineficaz e mesmo nocivo em outros. De onde se segue que a cura depende, em princípio, da apropriação da qualidade do fluido à natureza e à causa do mal. Importante, então, conhecermos melhor o do fluido, da terapia fluídica e cada vez estudarmos mais. É bem interessante, porque é exatamente o que fala para o seguro. A gente ainda não vai fazer o paralelo, mas nós, na próximo seminário, nós já vamos começar a fazer vocês observar esse paralelo entre a informação de Kardec e a informação daqueles que foram os precursores, que as obras, inclusive, estão aqui, ó. Já existem traduzidas para o português várias obras desses ilustres pesquisadores do passado, que estamos estudando para conhecer do assunto. Continuando, na mesma Revista Espírita, a pessoa cujo pedido motivou essa explicação, porque ele explica sobre a mediunidade de cura, o fluido curador,
seu organismo está profundamente alterado e ao mesmo tempo saturado de fluidos perniciosos. Então era uma pessoa que tinha um duplo sentido, ok? Ele já estava com o organismo com um problema. O organismo já estava alterado, uma repercussão física. Mas ao mesmo tempo tinha fluidos perniciosos que a tornam incurável pela terapêutica ordinária. Olha o que ele diz: uma magnetização violenta e muito enérgica não produziria mais que uma superexcitação momentânea, logo seguida de maior prostração ao ativar o trabalho de decomposição. Então ele não recomenda uma magnetização enérgica, porque ele tinha um acúmulo já muito grande de fluidos. Olha o que ele pede nesse caso: seria necessária uma magnetização suave, continuada por muito tempo, um fluido reparador penetrante, e não um fluido que abala e que nada repara. Consequentemente, ela é inacessível à cura instantânea. Posso fazer uma pergunta? Vontade? Quando você fala assim... Eu não, quem está falando aí é Kardec, tudo bem? Eu posso ajudar a compreender o que Kardec diz. Eu não estou falando aqui nada. De uma magnetização ou suave ou enérgica, falando dos movimentos que se faz. Não, como ele já explicou, tem a ver com fluido, tem a ver com movimento, tem a ver com potencial, com vontade, com disposição. Ele citou lá atrás, ó. Olha o que vai participar aqui, ó. Vontade. Ela mais para trás. Não, eu entendo isso, mas é porque é difícil entender assim na prática o que isso significa. O médico tem que colocar essa vontade ao médico seja suave. Aguarda. Nós não chegamos ainda. Eu ainda estou em quê? Fluido. Eu falei que quem escreveu isso aqui fui eu. Fluido curador. Tem a ver com fluido curador? Não, você está perguntando técnica. Eu estou aqui no fluido. Está claro no fluido? Está claro que se o fluido é muito forte, ele pode fazer o quê? Super excitado. E que em alguns casos nós precisamos dele ser o quê? Suave. Está claro isso? Tem dúvida do que ele escreveu aqui? Não, você está curioso. Então guarda a curiosidade. Eu estou perguntando se tem dúvida do que Kardec falou aqui. Kardec, Clóvis aqui está falando pouco hoje. Clóvis está junto com todo mundo do trabalho para estudar isso tudo e trazer. Mas o nosso objetivo aqui é que nós possamos entender o assunto. Então vamos nos ater ao que ele disse. Deixa as curiosidades para mais para frente. No final, se for necessário, nós colocamos parte dos nossos estudos além do que está sendo trazido aqui. No Livro dos Espíritos também tem uma citação dele, quando ele faz a pergunta: tem algumas pessoas que verdadeiramente podem curar pelo simples contato? Temos um exemplo aqui de alguém que fazia, mas ele pergunta pelo simples contato. Então, também não disse que o contato é o quê? Bicho-papão. Para a gente ter uma ideia que não pode ter contato. Não, você tem que saber. Aí, já pegando lá na técnica citada pela Renata, ele não está dizendo que não pode ter contato. Tanto que a pergunta que ele faz aos espíritos é de quê? Contato. Só que cada coisa no seu momento. Nós temos que ter o quê? Saber como fazer, quando fazer e o que fazer. Mas ele cita aqui, a pergunta já é: curar pelo contato. Resposta dos espíritos: a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, a força magnética tem então formas de você estimular essa força. O Livro dos Espíritos está dizendo: pureza dos sentimentos, desejo de fazer o bem, vontade de fazer o bem. Lembra da vontade que Kardec falou? Está aqui de novo, agora não é Kardec. Quem responde são quem? Os Espíritos. Agora já não é nem ele.
Porque lá na revista espírita é ele. Aqui são os espíritos, dizendo que existe uma força magnética e que ela é influenciada pela pureza dos sentimentos e pelo ardente desejo de fazer o bem. Confirmando o que disse Kardec, e aí você vai andar para trás. Puigdemont, Deleuze, Potter e todos os outros magnetizadores falaram exatamente isso. Continuando. Nós temos na revista agora de 1869 mais uma fala de Kardec. Juntando ao talento... esse aqui eu só trouxe porque ele vai citar de uma pessoa. Eu quis dizer quem é. Por isso que eu busquei isso. Ele apresenta o senhor Bonnemere. Ele diz que ele é nessa revista, que ele é um historiador, que ele estuda sério tanto o espiritismo como o magnetismo. E ele diz o seguinte: ele encontra-se nas melhores condições para tratar conhecimento de causa e com imparcialidade o objetivo que empreendeu, que é o estudo do magnetismo. Porque eu vou citar agora dois textos que estão lá na revista espírita do Bonnemere. E eu quis só trazer porque eu escolhi, porque o próprio Kardec nos pediu para eu estudar Bonnemere, na revista de 1869. Eugène Bonnemere, isso aqui está em fevereiro, isso aqui foi em junho. Na revista espírita do mesmo ano, em junho, tem um texto de Bonnemere, que ele diz o seguinte: o magnetismo, que aliás não passa do processo de que nos servimos para a concentração e a liberação do fluido, concordando com o que Kardec trouxe até agora, é essa associação magnífica de todas as forças criadas. O fluido é o circulante que põe os seres em vibração uns com os outros. Aqui nós já temos uma coisa bastante interessante: os seres em vibração uns com os outros. Vocês lembram de Emmanuel, na leitura preparatória feita pela Vanucci? Ele fala lá do quê? Do magnetismo pessoal e a capacidade que ele tem de nos fazer estar em contato com o outro magneticamente. E aqui, Bonnemere, não sei, aí me conserta como é que fala isso, Renato? Bonnemere? Acho que é, né? Bonnemere. Então, o Bonnemere, ele diz o seguinte: olha que interessante. Em certos casos de delírio momentâneo, o toque de uma pessoa simpática, seu beijo, sua palavra bastam para acalmar o doente. Já se viu o doente ser aliviado apenas se entrando em seu quarto. Como é possível ver-se a excitação produzida quando outra pessoa se aproxima? É o resultado das atrações ou das repulsões, explicada pelo jogo dos fluidos entre si. Isso acontece ou não? Quem aqui nunca viu isso? Eu adorava ir no quarto dos meus pais quando eu estava doente. E só entrar lá dentro me sentia melhor. Eu lembro, Clóvis, era ótimo. Eu entrava, e aí ele pode entrar aqui. Botava um colchãozinho no chão, eu me sentia bem. Acontece, gente. Bonnemere tem alguma razão? Nós vemos isso acontecer ou não? Isso é um magnetismo que está presente na vida de cada um de nós. Então nós podemos fazer o bem. Nós podemos estar passando as energias positivas com um sorriso, com um olhar, com um beijo. Mas também tem as repulsões, que ele também vai citar um pouquinho daqui a pouco. Descobriu-se a existência do fluido, a ação que o homem pode exercer sobre o seu semelhante. Chegou-se à adoção de um processo mais simples. Os passes magnéticos são suficientes. Então ele quis dizer, o Bonnemere falando, que o passe magnético é uma maneira de você fazer o quê? Conduzir essa energia para o outro. Ela existe de forma natural, mas ela pode ter uma forma simples de você transmitir essa energia. Mas ele complementa. Um magnetizador poderoso. Então existe um tal de magnetizador poderoso. O que é isso?
Que poder ele tem? Kardec já citou os espíritos também. A sua vontade, o seu desejo de fazer o bem, impulsiona esse fluido para onde? Para a cura. O que ele diz? Pode agir pela força da sua vontade, de braços cruzados, para a liberação do seu fluido, que irá alcançar essa ou aquela pessoa em relação fluídica com ele. E traz uma coisa interessante: precisa haver uma relação fluídica. Eu volto a incomodar o nosso coordenador do Bezerra. Existem pessoas refratárias ao passo ou não? Várias. Não é isso? Estamos aliando lá atrás. E as pessoas e outros aqui que participam da tarefa da terapia fluídica. Existe também, Manu, você que está lá no Hans? São pessoas em que elas fazem o quê? Elas não entram em relação fluídica com quem? Com o magnetizador. Aquele que já entendemos que dizer que um passista é magnetizador está errado? Não, porque na verdade é uma força magnética. Quem diz que é uma força magnética são os espíritos, no livro dos espíritos. E que eles secundam aquele que faça isso no bem. A partir do momento que você está fazendo uma transferência de força magnética, você pode ser chamado de magnetizador. Agora nós temos que ver a forma que a magnetização é usada. Continuando, a utilidade do magnetismo é, pois, imensa. Para começar, é um poderoso agente curativo, principalmente nas afecções nervosas, que só ele pode curar. Olha que interessante. Então ele já começa a nos dar um indicativo que ele tem uma grande ação em processos psíquicos. E hoje nós temos problema, acho que hoje não tem mais. Só tinha problema de afecções nervosas em 1868. Hoje está todo mundo bem resolvido. Não é verdade? Não tem mais esses problemas. Nós já estamos no período de regeneração, já todo mundo se regenerou. Então, na verdade, continua sendo necessário o quê? Essa ação. E ela pode ser útil num processo de afecções nervosas, não sou eu que estou dizendo. É Bonnemere, que é citado como Kardec, como uma pessoa digna de ser reconhecida, e está no mesmo ano da citação de Kardec, o texto da Revista Espírita. No Livro dos Espíritos temos mais uma reflexão. Pergunta de Kardec: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Existe isso aqui? O que vocês acham? Alguém tem dúvida? E quem tiver dúvida agora está contra a ciência, que é uma das últimas capas da revista Mente e Cérebro, é que a ciência provou que existe agora uma intercomunicação entre cérebros, que uma mente consegue atuar sobre a outra, e agora já foi detectada por aparelhos essa comunicação. Agora já é científico. Se alguém discordar aqui, a ciência já diz: você está de desacordo com a ciência. Aqui é a pergunta de Kardec, resposta dos espíritos. Entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Os espíritos falam então que a gente precisa conhecer o magnetismo? Não dá para dizer que não. Aqui é fala de quem? Dos espíritos. Continuando. Voltando para o Bonnemere, porque a gente só colocou essa pergunta dos espíritos que está falando desse poder de atração e repulsão no Livro dos Espíritos. Ele volta a dizer: cada um de nós exerce sobre outrem um poder atrativo ou repulsivo, mas em graus diversos, porque a natureza é múltipla e infinita em suas combinações. Quem não sentiu o efeito de um simples aperto de mão, que restabelece o equilíbrio do ser, ou nele destrói esse equilíbrio, que nos une à pessoa que nos cumprimenta, ou dela nos afasta, que nos dá uma sensação de bem-estar ou de sofrimento? Quem não sentiu o frio ou o calor de um beijo?
Quem não sentiu esse frêmito interior que abala todo o nosso ser no momento em que somos postos em contato com o outro e que nos leva a dizer, é um amigo, ou então, é um inimigo? Eu gostaria que cada um desse a mão para a pessoa ao seu lado e percebesse essa energia. Feche os olhos, fechem os olhos. E quem estiver em 3, dê a mão, faça a ligação. Entre em contato com essa energia. Feche os olhos, perceba o seu corpo, perceba este contato. Perceba o que você consegue sentir a partir disso. Ok. Isso. Então, as sensações são pessoais, não precisam ser compartilhadas. Eu só quis colocar para vocês. Tem alguém passando mal, alguém entrou em crise aí. Precisamos atender alguém. Vamos ver se precisa atender alguém. Tem alguém com repulsa ou com uma atração desmedida. Então, o restante do beijo eu prefiro pular, muito complicado. A gente pula o beijo e pula o frêmito. Não precisamos chegar a tal. É só o aperto de mão. E isso acontece, não acontece na vida da gente? Você não pode ter encontro com alguém e ficar com uma coisa ruim, que você passa até mal. Baixa pressão. Baixar a pressão, a pessoa parece que ficou exausta quando sai de determinada reunião, fica muito debilitada. Existe ou não isso? Benemérita está falando algo que a gente não conheça? Acredito que todos aqui conheçam isso. Continuando. Também no livro dos Médiuns, Kardec nos diz: os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente só pela imposição das mãos ou pela prece, essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Se necessário. Isso é Kardec no livro dos Médiuns, não é Clóvis de novo, não. Então você pode, pela prece, entrar em contato com a sua vibração de luz e passar o fluido para o seu filho. Passar o fluido para a pessoa que você ama, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai. Você pode ser circundado pelos espíritos, pelos bons espíritos? Pode, se necessário. Mas se a sua força fluídica for suficiente para tal, o que acontece? Você não precisa, e você consegue, com essa conexão, essa vinculação na prece, e ele faz questão de dizer, não é essencialmente mediúnica, e que possuem os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. Então não precisa ser espírita, muito menos médium. Pode ser uma senhora, pode ser um índio, pode ser um oriental, pode ser uma criança, inclusive. E algumas crianças podem nos tocar e nós sentimos uma sensação que extremamente agradável. Sabe-se lá do sofrimento de Chico, que desde pequeno queriam já que ele curasse com a sua energia. E ele tinha uma capacidade, uma energia potencialmente curadora. E a distância? A distância? A prece, né? Vamos primeiro ver o que Kardec diz. Depois eu só digo no final. Por enquanto eu estou deixando o professor ensinar. Eu sou esperto. Não digo nada. Vamos deixar Kardec falar, depois Cláudio fala. Consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque. Livro dos Médiuns, não é Clóvis? Você perguntou a distância, ele respondeu. Não é melhor ele responder a você? Precisa Clóvis responder? Não, Clóvis, bota Kardec para te responder. Pelo simples toque. Pode tocar então?
Pode, toca no seu filho se ele tiver com dor de barriga. Muitas vezes, só o toquezinho da mamãe ele fica como? Calma. Ah, eu fico calmo. Tem mães aqui que já tiveram essa experiência ou não? Tenho certeza. E eu, como filho, adorei. E como pai, ajudo os meus filhos desde pequenininhos. Está errado fazer isso? De forma alguma. Agora sabemos que Kardec nos orienta. Clóvis não está dizendo nada aqui. Quem é o professor da noite? Kardec. E aqueles que ele nos orientou a estudar nessa noite. Ele orientou lá no Revista Espírita. Pelo olhar. Então você pode curar pelo olhar? Quem disse aqui foi Kardec, não foi Clóvis de novo, não. Pode. E isso o magnetismo diz. E ele confirma e coloca no Livro dos Médiuns. Mesmo por um gesto. Então pode ser qualquer gesto. Pode ser lateral, pode ser um toque, pode ser. Não sou de novo, não gosto disso. Você perguntou de distância? Importa a distância? Não, pode ter de braço cruzado. Não é isso que falou lá? Você pode curar de braço cruzado, você pode curar pelo olhar, você pode curar tocando. Então, sem o concurso de qualquer medicação, dir-se-á, sem dúvida, que isso não é mais, que isso mais não é do que magnetismo. Então ele volta a dizer que nós temos um poder o quê? Magnético. E ele já falou há pouco no Livro dos Médiuns que isso não é mediúnico obrigatoriamente. Que existe então um poder em cada um de nós o quê? Magnético. Está claro ou tem dúvida? Em Kardec, por favor. O que ele explicou está claro? Renata, está claro o que Kardec está explicando? Ótimo. E eu acho interessante que as perguntas de vocês ele explica depois. Mas tudo bem, porque né? E vamos lá. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Então é ele que está dizendo o que agora para nós? Que nós temos o que? Um fluido magnético. Com qualidade de quê? De ser transferido. Como? Toque, gesto, olhar, em posição de mão. Posição de mão é toque. E o que mais? Prece, intercessória, o que for. E ele citou aqui da prece. Aqui tem prece, prece. Em posição de mão. Aqui já tem toque, olhar e gesto. Ou seja, tem várias formas, desde que tenha vontade e intenção de fazer o bem. Aí já os Espíritos que disseram. Está claro? Ou tem dúvida? Ok. Então, continuando. A magnetização ordinária, de novo, o Livro dos Médiuns, é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Então, existe magnetização ordinária no Livro dos Médiuns? Existe. Isso tudo é citação. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que os médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. Então tem médium curador que não estudou magnetismo, mas ele pode curar? Pode, porque ele é secundado por quem? Pelos espíritos. E ele tem força magnética? Tem. Tem evangélico que cura? Lógico, não ele falou que basta ser crente e querer ajudar o semelhante? Então tem evangélico que cura. Tem católico que cura? Com toda certeza. Tem ateu que cura? Interessante que tem. Porque isso é uma capacidade do coração, do amor. E tem ateu bom? Olha, tem muitos que são ótimos. Porque o ateísmo é apenas uma crença. Mas o coração não é ateu, o coração é verdadeiramente cristão. Porque ele faz o bem, ele é correto. Eu já conheci uns que eu atendi, que é até engraçado ele se chamar de ateu. Porque ele é de tamanha, ele cuida, é como se fosse uma crença. É como se ele não admitisse. Muitas vezes o que explica isso, eu não posso dizer para ele, é a reencarnação. Ele pode ter vivido situações tão complexas na relação com as crenças, que ele, na verdade, se afugenta da crença, ele foge da crença, porque ele teme como lidar com a crença. Muitos deles não conheceram ainda profundamente o Espiritismo. Se conhecesse o cristianismo redivivo,
que ele pode nos orientar, poderiam viver de uma forma mais saudável. Continuando. A faculdade, a intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifestas em certas circunstâncias, ou seja, tem casos em que a potência oculta se manifesta. Nesses casos, a pessoa é o quê? Um médium. Que é isso que Kardec começou, como eu comecei lá nas mesas girantes, a estudar. Que tinha casos que tinham uma potência oculta, que você não podia explicar pela força magnética humana. E aí ele entendeu a existência de um espírito. Na Gênese, ele explica essa ação magnética dizendo que vem de 3 origens. Pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, a qualidade do fluido. Então, o próprio Kardec diz em A Gênese, através do estudo e da compreensão dos ensinos dos espíritos, que o magnetizador pode liberar o seu fluido. E aí vai ser muito importante a qualidade dele, porque é o fluido do magnetizador. Mas também pode existir o caso que exista só pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo. Não vai dar tempo da gente falar de sonambulismo hoje, infelizmente, mas Kardec fala muito desse assunto, e também o magnetismo. A gente preferiu hoje se ater mais à cura, tínhamos que escolher alguma coisa, e ao magnetismo propriamente dito. Seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Porque o fluido vem de quem? Do espírito. Lembra lá no início que o espírito tem perispírito? E que é no perispírito que se condensa? Que é via perispírito que ele vai atuar no corpo do outro? O espírito tem perispírito? Tem. Ele pode também condensar fluido? Pode. Ele pode direcionar para o corpo da pessoa encarnada? Pode. É o próprio Kardec que cita lá no início, na mesma obra Gênesis. E é confirmado aqui, dando continuidade. Na mesma Gênesis nós já temos esse, que é o magnetismo misto, muito comum na casa espírita, no qual, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento no paciente, na pessoa que está recebendo. É o magnetismo misto semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano espiritual, combinado com o fluido humano. Então eu repeti 3 vezes combinado, por quê? Porque também vai participar o fluido de quem? O humano, porque senão não precisava de médium ou de aplicador de passos. Bastava todo mundo vir à casa do espírito para receber o quê? O magnetismo espiritual. Se nós, no magnetismo misto, temos uma pessoa aplicando, ela precisa entender que os fluidos dela também serão combinados ao do espírito. Então ela precisa cuidar da qualidade dos mesmos, e da vontade, e da intenção, e do desejo de servir, segundo o que nos ensinou o Livro dos Espíritos. Porque senão ela não estará apoiando, e algumas vezes sabemos pelas obras espíritas, os espíritos têm que isolar algum desses aplicadores, que eles mais atrapalham do que ajudam o trabalho, para poder colher o fluido de outros e fazer o trabalho no atendimento. Isso André Luiz não vai dar para falar hoje, mas também temos muito do estudo desse assunto em André Luiz e Emmanuel. Mas aqui, vamos nos ater a um professor. Flores, o que Kardec
aí chama de magnetização ordinária seria somente a magnetização sem ter claramente a assistência espiritual. Quando é assistência espiritual clara, ele já vai chamar humano, mista, semi-espiritual, mas claramente porque você pode ser secundado pelos espíritos sem nem que imagineis. Que na época dele tinha o hábito de fazer magnetização fora. Perfeito. A magnetização era uma para como tem ainda hoje. Hoje tem pessoas que são reikianos e que fazem práticas de aplicação de reiki, ou jorei faz práticas de aplicação de jorei. Magnetismo não é uma característica só espírita. E agora está entrando o meio evangélico. Tem um povo no meio evangélico que está dando graças, que está aplicando mão, e agora na renovação carismática da Igreja Católica também eles recebem o fluido do Espírito Santo, porque viram que o negócio funciona, e aí estão indo para outras crenças. Vontade ou vontade? O vice-presidente, eu fiquei confuso. Eu estou confuso agora, eu acho que eu passo a palavra do presidente. Mas olha, pela hierarquia, depois eu vou pro vice. Eu sei que você é o vice, mas é calma. Não, Clóvis, você citou várias tendências religiosas. A gente tem notícia que na Inglaterra, por exemplo, tem sindicatos de aplicadores de carteirinha de aplicador. Não está no meio religioso. Não. Isso é magnetização ordinária. Eles recebem carteirinha crachá. Na Austrália tem, cobram. Na Austrália e na Inglaterra. É muito comum. Nos Estados Unidos, a pessoa paga para receber o fluido da magnetização. Isso é magnetização ordinária. E Kardec deixa claro. Tem dúvida que isso existe? Não, existe. Só que, e os espíritos podem secundar essas pessoas? Podem, ele mesmo. Ele disse, não fui eu que disse, não. Eu aqui não estou dizendo nada. Eu quase não falo. Vamos lá. Um comentário aqui sobre essa questão é que, para nós, o espiritismo é uma coisa secular, né, altamente conhecida, e o magnetismo é uma coisa remota, né, pouco conhecida. Mas na época da codificação, o espiritismo é uma ciência super nova, uma coisa estranhada aí na sociedade. E o magnetismo já existia décadas como terapia. Então, tudo isso aqui já estava escrito e mais dezenas são traduzidos para o português. É sobre uma prática já muito conhecida na sociedade e usada. Nós temos catalogado algumas dezenas de livros da época. Eu não tenho nem quanto qual é o número hoje. São dezenas de livros de magnetismo que são anteriores à codificação espírita. Nós estamos estudando livros lá de 1820, de 1825, de 1837, de 1847. E o Espiritismo começou quando? 1800, tem uma musiquinha dos jovens que é 1857, 1857. Tem ou não tem, Rafael? Tem inúmeras obras anteriores, obras imensas de 300 páginas. Você vê o tamanho aqui da obra de Poté. Essa é uma delas traduzida para o português. Poté foi com quem Kardec estudou. O magnetismo, muitas coisas são chamadas de magnetismo também. Muitas ciências diferentes, com ímãs. Perfeitamente. Porque tem um magnetismo também mineral, tem um magnetismo entre os astros. A ciência magnética vai envolver também a ligação entre os corpos. Tudo isso aqui é de magnetismo animal ou humano. É apenas o que Rafael citou, é do estudo do magnetismo humano e animal, porque também você pode magnetizar animal. Kardec cita, não trouxe essa, de uma pessoa que magnetizou demais um cachorro e ele morreu. É uma fala de Kardec, não é nem espírita. Mas eu não trouxe, porque não é o meu objeto, mas eu posso até mostrar para pessoas. Ele fala que o cara magnetizou tanto o cachorro que o cachorro morreu. Porque ele não tolerou o peso, a força daquela energia pela fragilidade do animal. Era um estudo que Kardec fez na revista espírita do magnetismo perante os animais. Tem numa das revistas espíritas esse assunto. Continuando. Até o que ficou claro? Tá, então vamos embora. Agora, vamos um pouquinho para a história. Meu tempo é até 9h30, não é isso? Isso.
Os magos da Caldeia, os brahmanes da Índia, curavam pelo olhar. Quem está dizendo isso? Gabriel Delany. Também numa obra, Gabriel Delany, também francês. O nome da obra é Espiritismo perante a Ciência, e é bem interessante o que a gente descobriu. Gabriel Delany trabalhava junto com Hector D'Urville no mesmo ambiente. Hector D'Urville é um médico psiquiatra que ele estudou, o nome dessa obra é Teorias e Procedimentos do Magnetismo. E mesmo sendo psiquiatra, ele estudou, publicou essa obra e trabalhou com Delany. Delany ficava na área mais espírita e ele se dedicava mais à área do magnetismo. E é uma obra em que ele faz um resumo de todo o trabalho desses principais magnetizadores, Deleuze, Poiseuille, Potê, e estuda aqui várias técnicas, métodos utilizados, e ele trabalhava com Delany. Então Delany nessa obra cita um pouco eu peguei um pedacinho para não deixar fazer a parte do nosso programa falar da história, que ele diz que isso vem proporcionado só desde lá da Índia, dos brahmanes. Os egípcios empregavam no alívio dos sofrimentos, os passes e a posição de mãos. Então, a figura do passe não é espírita. O termo passe está claramente não só no magnetismo, como era usado até anterior a ele. O fato de fazer passar a mão para transferir um fluido magnético. E mesmo a imposição de mão. Isso remonta ao passado. Não dá para saber nem de onde veio. Mas a gente encontra esse termo passe magnético em vários desses estudiosos anteriores a Kardec. Como executamos ainda em nossos dias. Nossos dias é a época de Kardec, mas continuamos tendo hoje. A história está repleta de narrações de curas por esse processo. Arnoldo, Celso, Jâmblico ensinam que seus escritos que havia entre os egípcios, em todas as épocas, pessoas dotadas da faculdade de curar por meio da posição das mãos e das insuflações. O que são insuflações? Sopro magnético. Mais uma forma de você poder passar energia. Existe sopro magnético? Não sou eu que estou dizendo. É aqui, citação de Delany falando das histórias desse magnetismo. Conseguindo muitas vezes fazer desaparecer doenças tidas como incuráveis. Ih, quer que mais para trás? Eu passei. Para depois postar no Facebook. Agora, olha essa citação que interessante de Delany. Poiseuille, Deleuze, Dupotet, Charpillon, Lafontaine e outros homens da ciência e de incontestável honestidade descreveram em suas numerosas publicações milhares de experiências verídicas que constam em atas assinadas pelos nomes mais honestos e mais conhecidos. Negar hoje os fatos seria infantilidade ou má fé. Isso é Gabriel Delany. E é bem interessante, são esses muitos dos autores que nós estamos estudando aonde? Os 4 que nós estudamos no Lampejo. Nós apenas estamos seguindo orientações de Gabriel Delany, só que não é só de Gabriel Delany. Próxima, Kardec, Revista Espírita. A posteridade far-lhe-á justiça. Ela colocará o nome do Barão do Potê, diretor do Jornal do Magnetismo, do Sr. Millet, diretor da União Magnética, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Puysegur e o sábio Deleuze, chama Deleuze inclusive de sábio. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo popularizado ficou ao pé da ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse vocabulário já passou à língua comum, já não afugenta mais, e quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais no rosto. Respondida a pergunta aí sua,
Deu para entender o que era o magnetismo? E isso quem diz não é Clóvis. É Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858. Então, tanto Gabriel Delano quanto Allan Kardec nos dizem da importância de conhecermos esses autores. E é exatamente o que nós estamos fazendo, tentando conhecê-los. Continuando. Olha que foi isso que foi descoberto pelo nosso novo vice-presidente, a gente buscou a referência, o que está lá. Camille Flammarion, no discurso, no momento, junto ao túmulo de Allan Kardec, disse o seguinte: a morte o surpreendeu no momento em que, com sua infatigável atividade, trabalhava noutra obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Então, segundo Camille Flammarion, ele já estava escrevendo uma obra sobre magnetismo e espiritismo. E uma das revistas em que mais está presente o magnetismo são as duas últimas, que eu recomendo vocês, podem procurar, isso tudo é citação literal, 1868, 1869. Então, ele já estava preparando o quê? Sua obra sobre o magnetismo. Ele já estava começando a buscar esse conteúdo. E tem muita coisa, eu não pude trazer tudo, eu tentei reduzir, porque era tanta coisa interessante. Tem textos inteiros de Kardec sobre o magnetismo e o espiritismo, sobre o magnetismo perante as leis, sobre cura perante as leis, sobre João Jacó, que era um grande curador. Tem coisas muito interessantes, mas não dava para trazer tudo. A gente escolheu alguma coisa. Também, tudo em 1869. A palavra magnetizador desperta uma ideia de ação. Ação de magnetizar. De magnetista, uma ideia de adesão. O magnetizador é o que exerce por profissão ou outra coisa. Entendido lá atrás? Tem gente que tem profissão ser magnetizador. Já pode-se ser magnetista sem ser magnetizador. Diz-se o magnetizador experimentado é um magnetista convicto. Então, pessoas que são só magnetizador, trabalham com isso, como o Paulinho citou na Inglaterra. Continuando, mesmo em 1869, em todos os tempos os magnetistas foram divididos em dois campos: os espiritualistas e os fluidistas. Porque tem um grupo deles que acha que tudo é fluido e não aceitam a existência de quê? Do espírito. E tem um grupo que já concorda da ação dos espíritos secundando essa atividade. O que ele cita? Os fluidistas, muito menos numerosos, pelo menos fazendo abstração do princípio espiritual, quando não o negam absolutamente, referindo tudo à ação do fluido material, estão, por conseguinte, em oposição de princípios com os espíritos. Olha o que ele fala aqui, gente. Ora, é de notar que se nem todos os magnetistas são espíritas, todos os espíritas, sem exceção, admitem o magnetismo. Quem disse isso? Foi Clóvis? Não, foi Kardec, na Revista Espírita. Você vê como era comum o magnetismo em sua época. Que ele chegou a dizer que todo espírito admite o magnetismo. Porque a força magnética não tem como não admitir. A gente é perceptível. Nós temos que aprender a lidar com ela. E saber usá-la no bem. Dando continuidade. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e explicam uma pela outra. E das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento, sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detém-se no impasse. Isso é Revista Espírita, também Kardec estudando a correlação entre magnetismo e espiritismo. Tem dúvida? A gente não precisa nem comentar, né? Da importância do estudo dessas duas ciências gêmeas que se completam e se explicam. Já essa aqui é uma obra um pouco mais antiga, 1858. Então, um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, ele escreve:
As ciências, as mais positivas, tiveram e têm ainda suas seitas que sustentam com ardor teorias contrárias. Os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeira contra bandeiras, e muito frequentemente, pela sua dignidade, sua polêmica, torna-se irritante e agressiva pelo amor próprio melindrado e desviada dos limites de uma sábia discussão. Kardec dizia como é difícil uma nova ideia, seja ela espírita no meio daqueles que não querem aceitar, ou magnetismo no meio daqueles que não querem aceitar. Ele completa: esperamos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, melhor inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais para a propagação da verdade, de qualquer lado que esteja. Olha que orientação de Kardec. Então, nem os espíritos, nem os magnetistas devem impedir que essas duas ciências façam o quê? Cresçam como irmãs, como gêmeas, uma ajudando a outra. Citações de Kardec. Pode-se ter sua opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de se esclarecer não é o de se dilacerar, procedimento pouco digno de homens sérios, e que se torna ignóbil se o interesse pessoal está em jogo. Então Kardec deixa muito claro da importância de nós buscarmos sempre a propagação da verdade, buscarmos sempre o diálogo, buscarmos sempre não ficar nem contra nem a favor, ter o bom senso para fazer um bom estudo e a compreensão do assunto. E é interessante, eu já cheguei a ouvir que a água magnetizada foi coisa de homeopata, que o espiritismo não tinha nada a ver com isso no meio espírita. Você já ouviu falar nisso? Mas eu já ouvi o meio espírita. A água magnetizada é mais antiga, né? É, mas alguém virou falou isso aqui, isso é coisa prática, que não é espírita. É um absurdo, o espírita está dando água magnetizada. Eu já ouvi isso no meio espírita. Vamos ver se é espírito ou não? Então vamos conhecer um pouco. O Livro dos Espíritos. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta dos Espíritos: sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Isso aqui é comentário de Kardec. O que ele comenta? Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Kardec cita então de água magnetizada no Livro dos Espíritos. Alguém tem dúvida? Se tinha, não tem mais. Então, quando a gente escuta isso no movimento espírita, é falta de estudo. As pessoas fazem intriga demais sem conhecer o assunto. Clóvis, o Kardec ele teve a capacidade de aproveitar o que era útil na sua época. Lógico. E isso já existia. Isso aí. E quer mais de Kardec? Vamos para isso aqui agora. Revista Espírita de junho de 68. Água magnetizada. É preciso da técnica, gente. Olha aqui, Renato. Olha a técnica. Kardec dando a técnica. É preciso um copo liso, bem uniforme, no fundo. Enche-no de água até a metade. Isso aqui está um pouco mais. Magnetizando pelos processos ordinários. É a foto que eu consegui, gente, tá? Mas magnetizando pelos processos ordinários. Processos de magnetização ordinária. Isto é, ele explica aqui. Então, qual é o processo ordinário? Alguém que perguntou. Pela imposição das mãos e, sobretudo, pela extremidade dos dedos, que nós estamos vendo lá nos processos dos magnetizadores. A ponta dos dedos colocada em direção ao copo. Na boca do copo, auxiliada pela ação contínua do olhar e do pensamento. A duração da magnetização é de cerca de 10 minutos na primeira vez. Mais tarde, bastam 5 minutos. A mesma pessoa pode magnetizar vários copos ao mesmo tempo.
Citação de Kardec na Revista Espírita. Continuando, Livro dos Médiuns, capítulo 8, 131. Também na magnetização da água. Mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é do magnetizador, vírgula, quase sempre assistido por outro espírito. Mas o magnetizador participa. E pode participar. A gente não precisa deixar tudo para o magnetismo espiritual, não. A gente acabou fazendo isso, sei lá. Aí eu só não sei como é que as coisas foram mudando ao longo do tempo. Porque está escrito de Kardec isso, e hoje eu já não vejo ninguém mais nem colocar a mão na frente do copo. Parece que a gente nem podia. E eu já fui até censurado porque tentei botar a mão. Não, isso não se faz. Os espíritos sempre fazem. Mas eu só acho que a gente precisa começar a refletir. Eu não quero polêmica, mas nós temos que estudar. Porque se Kardec falou isso, nós temos que então entender o que ele quis dizer com isso. Ele foi claro ou não? Tem alguma dúvida no que ele falou? E o texto é entre aspas, tá? Vocês podem procurar lá na fonte, está tudo igualzinho. Eu busquei tudo de citação, eu fui lá, cortei e colei. Mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é do Marco. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, olha que interessante isso, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo. Isso é muito interessante. Então tem algo no passe que atua no fluido do corpo, e no fluido espiritual, e no fluido físico, de onde vem o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. De novo, é Kardec dizer que a ação magnética cura e pode alterar os fluidos da onde? Do corpo, com da água. Tem dúvida? Eu só pergunto. Tá, tem dúvida do que Kardec está falando? Então acho que explica por si. E continua, Livro dos Espíritos. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem se reatar laços prestes a se desfazerem e restituir à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? É possível? O que vocês acham? Deve ser, né? Mas é Livro dos Espíritos, 424, vamos ver. Nesses casos raros, mas deve existir. Vamos ver os Espíritos? Sem dúvida, e todos os dias tem provas disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Tem dúvida que o magnetismo é importante? De novo, Livro dos Espíritos. Aí ele fala, isso aqui eu achei incrível, porque isso aconteceu no lampejo sem a gente perceber. Olha, Rafael, interessante isso aqui. É porque muito que eu estou apresentando aqui, nem passei para o grupo, porque foram pesquisas que eu fui fazer para trazer para o seminário. Eu fui numa maratona de Kardec, fui fazendo todo o estudo das obras de Kardec, porque os espíritos viraram para mim e falaram, vocês vão estudar Kardec. Querem conhecer magnetismo? Estudem Kardec. E eu fui fazer isso. Eu passei meu feriado estudando Kardec. Valeu a pena, gente? Está sendo instrutivo? Então valeu o esforço. Trazer o professor Hipólito para nos dar aula hoje à noite. De novo, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever, faculdade mediúnica. Há aí um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita, porquanto nada prova a intervenção de um espírito, como quer que seja, pertence à categoria de efeitos físicos. Eu não sei, isso está no livro dos médicos, eu desconhecia. Mas não é interessante que você possa ajudar o outro a ter
desenvolvida a sua capacidade, e ele diz que é com o quê? Com o efeito magnético. Dando continuidade, Livro dos Médiuns, capítulo 17. Algumas vezes basta mesmo que o médium magnetize com essa intenção a mão e o braço daquele que quer escrever. Não raro, até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro. Pode tocar então? Ele está dizendo nesse caso para ajudar a pessoa a desenvolver. Daquele temos visto escrever prontamente sobre essa influência. Idêntico efeito pode-se também produzir sem nenhum contato. Também não precisa o quê? Contato. Então pode ter, mas pode não ter. Qual é a diferença? Vontade e desejo. Nem todos conseguem, está começando a entender a técnica agora, fazer esse fluxo apenas cruzando os braços ou olhando. Alguns precisam de um leve toque, mas em que condições? Determinadas condições. É aquilo que a gente disse. Eu não estou dizendo que qualquer passo, eu não disse nada. Kardec não está dizendo que em qualquer condição que nós podemos usar tal técnicas. Nós temos que ter o bom senso de saber usar o magnetismo, mas não excluir o magnetismo, porque está na obra de Kardec ou não? Alguém tem dúvida? Se tinha, a partir de hoje não tem mais, porque na obra, nos escritos de Kardec, está presente o magnetismo. Foi isso que os espíritos me pediram. Não, porque eu ia apresentar, eu tenho um restante. André Luiz, você não vai apresentar nada. Você vai apresentar no primeiro seminário Kardec. Mas eu vou encontrar tanta coisa? Eles disseram, vai, estuda. Eles me dão pronto, eles me mandam estudar. Valeu a pena? Não está valendo a pena? E é isso aí. Eu pelo menos, achei o máximo. Isso eu gostei muito, eu aprendi muito também. E aí, concebe-se facilmente que a confiança do magnetização, olha que legal isso, Renato. Você fez a pergunta. A confiança do magnetização no seu poder para produzir tal resultado há de aí desempenhar papel importante e que um magnetizador incrédulo fracassão nenhuma exercerá. Então a gente tem que se preparar para ser um magnetizador, para estar num papel de doação de fluido. Tem que ter vontade, dedicação. É uma tarefa que precisa de algum empenho ou não? Muito bem. Ele fala também de obsessão. Tinha mais coisa, mas o tempo já está acabando. Eu já estou falando para terminar a 1h30. Não podendo os maus fluidos emanar senão de espíritos maus, sua introdução na economia se liga muitas vezes à obsessão. Concordando com Paulinho. Daí resulta que para obter a cura é preciso tratar ao mesmo tempo o doente e o espírito obsessor. Isso acontece? Não é isso que a gente muitas vezes faz no atendimento fraterno? Mas não dá para tratar só o obsessor. Por isso tem pessoas que vão para a reunião, existe o tratamento, mas não resolve. Porque tem casos que o vínculo é tão grande entre a pessoa e o obsessor. Nós recebemos casos de simbiose, de vampirização, de parasitismo simbiótico, como disse André Luiz, mas eu não vou poder citar hoje, porque não vai dar para falar sobre isso, mas eu volto aqui para falar mais no segundo semestre. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente aprender, tá? Mas hoje, a aula de hoje era do professor Kardec em torno desse assunto. Então ele diz da importância de nós atuarmos tanto no doente quanto no processo obsessivo, independendo dos casos graves de obsessão em que esse fluido vai para o paciente, para a pessoa que está recebendo, para a vítima do assédio. E a gente lembra, então, eu já até coloquei, a utilidade do magnetismo é pois imensa, aqui é o Eugênio Boné. Para começar, é um poderoso agente curativo, principalmente para afecções nervosas, já tinha citado, e ele cita que a alucinação é um estado doentio que o magnetismo pode modificar de maneira salutar.
Então ele sinta tanto nas afecções nervosas quanto no processo de alucinação, comum hoje em alguns transtornos psicóticos ou psicológicos. Não, aqui André Luiz fica para depois. Agora nós temos todo um restante do estudo para apresentar na fala dos espíritos, e a partir dos estudos de André Luiz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco e outros. Hoje ficaremos por aqui refletindo principalmente de que a magnetização está presente em toda a obra e em todos os momentos. Vamos pegar aqui uma imagem para a gente terminar aqui. Não vai dar tempo da gente continuar. Ok, vamos passar para quem é Vanucci. Devolvo, eu já cumpri o meu papel. Deixa eu só saber, desculpa, Vanucci, tem alguma dúvida? À vontade. Você pesquisou alguma coisa sobre o magnetismo e a forma de pensamento? Forma de pensamento? Sim. Sim, mas isso está mais nos estudos que nós vamos trazer a partir dos estudos, principalmente dos espíritos, como o caso de André Luiz, que fala bastante do assunto. Só que hoje o estudo foi em cima de quem? Professor Kardec. Nele, o que eu encontrei principalmente foi em torno do magnetismo sob forma de cura. Ok? No pensamento que tem aqui é o quê? Vontade, intenção. Ele fala aí alguma coisa do fluxo do pensamento movimentando o fluido. Não. Aí quem fala melhor disso são os espíritos. Em Kardec eu não encontrei muita coisa disso. Tudo bem, mas quem falou isso foi Kardec? Então não contempla no assunto de hoje, ok? Aí, vamos deixar para depois. Eu estou perguntando do assunto que eu trouxe hoje. Vocês têm dúvida? Tem, à vontade. Quando a gente faz uma reunião em casa, virtual, mesmo uma reunião na casa, a gente põe a água aí, mas a gente não pensa nela, a gente não magnetiza. Isso. A gente não pensa que a gente vai trabalhar. Perfeito. O que você aprendeu hoje à noite? Então, a gente não só vontade, nem dó, nem faz nada. Você pode usar? O que Kardec disse? Vamos deixar Kardec responder. As mudanças da propriedade da água são obras da vontade. Então, se você puder usar a sua vontade, você vai ajudar a ação dos espíritos. Não concorda comigo? Com certeza. Não é isso que ele disse? Não fui nem eu que estou dizendo. Então, depois que eu estudei isso, eu vou começar a participar do processo de magnetização das águas. Não vejo problema nenhum em fazê-lo. Agora eu tenho o meu professor como instrutor. Ok? Mais alguma pergunta do que nós trouxemos nesta noite? Nós vamos ter seminário 2, seminário 3, se necessário. No seminário 1, tem dúvida? Eu acho que... Perfeito. Esse aqui eu coloco à disposição. Cláudio, você está gravando aqui, né? Ele está sendo filmado para aqueles que da casa queiram assistir depois. Tá bom? Está sendo filmado, vai estar à disposição para quem queira ou para outros que não puderam estar presentes. Todos os seminários nós pretendemos gravar. Mais alguma pergunta? Eu acho que o professor Kardec é bem claro, né? O bom de trazer o professor é que as coisas ficam muito bem esclarecidas.